Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. Lembrando a você que o Gazeta Entrevista é um oferecimento muito especial da água mineral Verágua, produzida em nosso estado, obedecendo os mais rigorosos padrões de qualidade. Quando você for comprar sua água mineral, peça sempre Verágua, tá bom? Eu recebo em nossos estúdios o novo vice-presidente do Senado da República, o senador Aníbal Diniz. Ele assumiu logo na quarta-feira a vice-presidência do Senado, após o afastamento da então vice, senadora Marta Suplicy, alçada ao posto de ministra da Cultura pela presidente Dilma, em substituição à controversa ministra Ana de Holanda, a irmã do Chico Buarque. Pois é, minha gente, Aníbal recebeu 61 votos dos 65 senadores presentes, inclusive o voto de Petecão, para deixar aqui registrado, viu? Senador Aníbal Diniz foi consenso entre os nomes apresentados pelo PT, partido ao qual cabe a vaga pelo critério da proporcionalidade. Maior bancada indica o presidente, neste caso o PMDB, segunda maior bancada indica o vice. Mas também pela boa relação entre PT e PMDB, presidente Dilma do PT, o vice-presidente da República, Michel Temer do PMDB, há uma relação aí, obviamente, política nestes arranjos, inclusive para lideranças. Mas o fato é que o Acre tem uma nova liderança na política nacional, senador Aníbal Diniz. Esta vaga já foi ocupada pelo atual governador do estado, Tião Viana. Senador, em primeiro lugar, muito boa noite e meus parabéns. Boa noite, Alain. Muito obrigado pelo seu cumprimento. É uma honra estar de volta aqui ao Gazeta Entrevista e te dizer que, com todo respeito aos demais entrevistadores, mas o Gazeta Entrevista é o programa que tem a maior audiência e que dá a maior repercussão na política acreana. Obrigado, senador. E, por coincidência, por desígnio de Deus, normalmente quando eu venho fazer uma entrevista contigo, tem alguma novidade interessante para a gente debater, né? E nesse momento, o fato de eu ter sido escolhido pelo Partido dos Trabalhadores e eleito por 61 dos 65 senadores presentes na sessão da última quarta-feira, vice-presidência do Senado. Então é algo que me enche de alegria e de responsabilidade, porque ao mesmo tempo em que a gente fica feliz pelo reconhecimento dos companheiros da bancada do PT e pela confiança do conjunto dos senadores, inclusive uma confiança que foi expressa pelo próprio pronunciamento do senador José Sarney, presidente da Casa e que representa o conjunto dos senadores. Então a gente fica muito feliz por esse reconhecimento, mas aumenta a responsabilidade, aumenta sem dúvida nenhuma o compromisso com a disciplina e com o trabalho, porque a gente precisa honrar a todas as pessoas que confiaram na gente e também ao povo do Acre, que se faz representar hoje no Senado Federal na vice-presidência, e a gente precisa ter uma postura que dignifique cada vez mais a política e mostre o Acre de maneira positiva no plano nacional. Pois é, diante de tantos nomes de peso do PT no cenário nacional, senadores bem mais experientes, como é que foi para o senhor ter sido um consenso entre todos da bancada do PT para assumir o segundo mais alto posto da mais alta casa legislativa desse país? Foi uma surpresa para o senhor ou, enfim, já havia algum tipo de indicação? Olha, no Senado Federal, o Partido dos Trabalhadores do Acre e o Partido dos Trabalhadores de São Paulo são os únicos que têm 2 senadores. São Paulo teve uma senadora, a Marta Suplicy, indicada ministra da Cultura e automaticamente ela se afasta da casa. E ficou o estado do Acre com 2 senadores do PT. Então isso já contou favoravelmente. E o que, para mim, foi o ponto decisivo é o respeito ao projeto que o Acre tem para o Partido dos Trabalhadores. Nós estamos no 4º mandato consecutivo de governo. Já temos 2 senadores no Senado Federal, primeiro com Marina e Tião e agora com o Jorge e Aníbal, né? E isso faz com que a gente tenha, digamos assim, maior respaldo para reivindicar essa vaga. E aí devo reconhecer o trabalho muito bem feito de articulação do senador Jorge Viana.
porque naturalmente ele seria e foi o convidado para essa função. Pois né? é, obviamente que muita Porque, gente pergunta por que o exatamente, senador Jorge Viana, com a bagagem que tem, foi governador do estado, por que não ele? nada mais natural. O senador Jorge Viana é ex-prefeito de Rio Branco, ex-governador por 2 vezes, senador da República, dirigente nacional Amigo pessoal de Lula. de muito respeito, relator de uma das matérias mais importantes que tramitou no Senado Federal nos últimos 2 anos, que é o Código Florestal. Não tendo entendimento na Câmara, a presidenta Dilma vetou e novamente mandou uma medida provisória para o Senado. Mantendo praticamente o texto do E Senado. novamente Jorge Viana ficou na relatoria e conseguiu construir um consenso inesperado de todos os segmentos, ou seja, uma pessoa do máximo respeito. Então, natural que fosse ele o candidato a vice. Mas aí entra a diferença da política no Acre praticada pelo Partido dos Trabalhadores. Essa ideia de apostar no novo. E o novo não seria um líder de reconhecimento nacional assumir a vice-presidência. O novo seria alguém que está despontando, alguém que está estreando, e mais ainda, em se tratando de um senador que assumiu o mandato a partir da eleição do titular, né? Porque eu era o primeiro reserva do senador Tião Viana. Na medida em que ele foi eleito governador, o reserva foi chamado para titularidade e eu estou ali agora com os plenos, digamos, direitos de um senador eleito. Senador, me permita, nos bastidores de Brasília e até na política local, fala-se que por conta das rugas entre Sarney e Tião Viana, naquela eleição do Senado em 2008, houve realmente uma situação de disputa muito ferrenha entre ambos, haveria um veto de Sarney ao nome de Jorge Viana. Isso foi colocado na mesa? De maneira nenhuma. A indicação da presidência do Senado é do PMDB e a indicação da vice-presidência é do Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores não questiona quem é indicado pelo PMDB, como não questionou o presidente Sarney, nem questionará o próximo presidente, e o Partido dos Trabalhadores tem o direito de apresentar o seu candidato. E como eu havia dizendo, nós do Partido dos Trabalhadores temos apostado muito no novo. E eu acho que a minha eleição para a vice-presidência do Senado é mais uma demonstração de como essa política é praticada na prática. Porque o natural teria sido Jorge Viana. No entanto, o novo para a política local e nacional foi ter um suplente, ex-suplente, agora senador da República, na vice-presidência do Senado. A jornalista Vera Rosa questionou. Mas não é diminuir o Senado da República tendo alguém que veio da suplência na vice-presidência? Resposta do líder do PT no Senado, senador Walter Pinheiro da Bahia. Pelo contrário, nós estamos dignificando o Senado Federal e mostrando que nós temos que ter total responsabilidade com as escolhas dos suplentes. Porque os suplentes não podem ser o financiador de campanha, nem o parente, nem digamos assim, o que tem uma relação meramente de confiança com o titular, mas tem que ser alguém que tenha história política e que tenha participação na política do seu estado e possa verdadeiramente representá-lo. Então, o fato de eu estar hoje na vice-presidência do Senado, na realidade é uma forma de mostrar que nós temos no plano nacional que aumentar a nossa responsabilidade com a escolha dos suplentes, porque na medida em que eles assumem, eles têm que estar preparados para todos os desafios que porventura o mandato pode vir a cobrar. Esse fato de ter uma história no PT é verdade. O senhor, logo que assumiu, fez até uma menção, lendo aqui o blog do jornalista Altino Machado, ele diz assim que o senhor fez uma citação ao apelido Alma, que ele tinha no período em que os senhores eram militantes nos movimentos estudantis, Toninho Alves, o senhor, enfim, o senhor era chamado de CUT. CUT. Por que CUT? Na realidade, tinha um time de futebol do nosso município lá, Campo Mourão. Era um time de uma fazenda próxima. Lá no Paraná. No Paraná. E tinha um jogador, um atacante, um loirinho, mais ou menos como o Paulo Nunes, assim. Sim. Ele era atacante, né, o que fazia os gols, e tinha o nome de CUT. E aquilo me chamou a atenção. Daí, e o senhor que sempre gostou de um futebolzinho, de uma né? pelada. No dia em que a gente fez a reunião que era para definir os codinomes, não, CUT para mim tá bom. CUT, tá muito Mas bem. o interessante é o nome do Altino, que era Alma. Altino Machado. Mas não só isso. Não tem a ver com isso? É porque alma só aparece de vez em quando. Ah, tá.
Ele Quer dizer só, que ele só aparecia de vez em quando. como sempre, né? Ele só aparece de vez em quando. Então, Alma, ficou o nome É perfeito. Né? interessante o artigo que ele escreveu, de vez em quando dou uma lidinha, bem interessante essa citação aí. Ah, outra coisa que as pessoas sempre questionam, senador, um vice-presidente do Senado, ele pode ser decisivo no que se refere às demandas do seu estado? Exemplo, fala-se da ponte do Rio Madeira, uma questão essencial para que o Acre verdadeiramente esteja interligado ao restante do país. A questão dos soldados da borracha. O FPE Verde, proposto inicialmente por Marina, reforçado agora por Jorge Viana, para compensar os estados da Amazônia no repasse do Fundo de Participação dos Estados. O senhor pode decisivamente atuar nessas demandas como vice-presidente do Senado, ajudando no jogo político a destravar isso daí? Olha, sem dúvida que as portas se abrem melhor. E eu quero dizer que tudo que a gente puder fazer nesses 4 meses e alguns dias em que vamos estar na vice-presidência, para ajudar no destravamento de algumas situações, o exemplo da ponte sobre o Rio Madeira é muito interessante, porque nós já temos o comprometimento da presidenta Dilma, que foi dado exatamente naquela audiência que nós fizemos, senador Jorge Viana, senador Aníbal e governador Tião Viana, no sentido de que deva ser destravado, e ela foi muito enfática quando ligou para o ministro dos Transportes, quis saber exatamente como estava. Quando o ministro começou a falar de dificuldades, ela disse assim, olha, vocês estão aí para resolver as dificuldades, eu quero resposta, eu quero solução. E delegou a mim e ao senador Jorge Viana para que a gente acompanhasse essa evolução lá no Ministério dos Transportes. E eu quero, sinceramente, essa próxima semana mesmo, já usando as prerrogativas de vice-presidente do Senado, pedir uma audiência com o ministro Paulo Passos para saber que passos foram dados a partir daquela nossa audiência com a presidenta Dilma. A mesma coisa nós estamos levantando com o governador Tião, quais são as demandas que estão, digamos assim, mais presentes no momento. Eu não posso dizer que o fato de estar na vice vai resolver as situações, mas pelo menos abre portas para que a gente possa fazer a defesa dos pleitos que são pleitos absolutamente republicanos do estado do Acre. Porque a ponte sobre o Rio Madeira é uma necessidade do povo do Acre, do povo de Rondônia e até mesmo do povo do centro-sul do país que venha a precisar da BR-364, 317 e interoceânico, Estrada do Pacífico no Peru. Então é uma reivindicação justa, que tem hoje o respaldo do apoio da presidenta Dilma, e eu quero sim me colocar à disposição para isso. Com relação às matérias em tramitação no Senado, o Senado tem um rito muito próprio, assim como a Câmara. Não adianta a gente imaginar que vai atropelar, porque não atropela. Tem uma pauta, essa pauta, as matérias estão colocadas, as que são mais importantes assumem a condição de urgência, né? Matérias que devem ser aprovadas com urgência, e o máximo que a gente pode fazer é talvez apresentar novos requerimentos, reforçando o pedido de urgência, como aconteceu com a matéria da Perpétua na Câmara em relação à aposentadoria dos soldados da borracha. Já teve pelo menos uns 20 requerimentos de urgência, mas ainda assim a matéria não foi aprovada na Câmara. Porque tem um rito, que não tem como a gente atropelar. Mas o vice-presidente tem peso nessas demandas, com obviamente. certeza tem maior, digamos assim, ausculta, ele é mais ouvido. Na medida em que a gente liga pedindo uma audiência, eu tenho certeza que a resposta vai ser bem mais rápida célere do que era como um simples senador. Comum. Eu vou dar uma paradinha para o intervalo, vou voltar no próximo bloco com o senador Aníbal Diniz, porque tem outros temas importantes para a gente tratar, inclusive esse problema da internet no nosso estado. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro bloco do Gazeta Entrevista. Até já!